Então, gente, vocês viram que foi uma sessão bem estranha, né? Dois filmes extremamente diferentes um do outro. O que eu vou tentar fazer aqui é um pouco falar dos dois filmes ao mesmo tempo, ressaltando um pouco as diferenças entre eles, enfim, falando um pouco de cada um, tá? Mas a partir de parâmetros comuns, assim, que vão distanciar, obviamente, os filmes, mas também, talvez, de uma maneira um pouco estranha, aproximá-los também, e um pouco para pensar essa sessão em conjunto. Primeiro, um pouquinho de informação de contexto, né? O Leonardo Fávio é esse cara que a gente está... Eu disse no começo da sessão que é esse diretor extraordinário do cinema argentino, enfim, para muitos o melhor diretor do cinema argentino. Ele começa a fazer filmes ele como ator, né? Ele atua em grandes filmes do final do período industrial na Argentina, do período de transição, na verdade, para o cinema mais independente. Por exemplo, filmes do Torre Nilsson, que vocês viram aqui, O Casa do Anjo. Ele não está nesse filme, mas ele está em outros filmes do Fernando Ayala também. E ele é uma espécie de apadrinhado, assim, de afilhado do Torre Nilsson. Tanto que o Torre Nilsson é produtor desse filme. Aparece lá no comecinho dos créditos, produzido por Torre Nilsson. O Fávio, esse filme é o terceiro filme do Fávio, o terceiro longa. Ele fez anteriormente um filme chamado Crônica de uma Criança Solitária, Crônica de um Ninho Solo, em 64. Depois ele fez um filme chamado... um título longo, mas belíssimo, que é Esse é o Romance do Anicep e da Francisca, de como que ele trunco, começou a tristeza e algumas coisinhas mais. O filme chama assim, de 67. E o terceiro filme é O Dependente. E por outro lado, o Ted Williams, enfim, o Leonardo Fávio depois fez vários outros filmes, fez o Juan Moreira em 73, teve uma carreira longa, apesar de espaçada, tem acho que 9 longas, se não me engano, e morreu aos 80 anos, há pouco, uns 3 ou 4 anos atrás. O Ted Williams, por outro lado, é esse jovem que eu falei com vocês, ele tem 27 anos de idade. Se o Dependente foi produzido pelo Torre Nilsson, que era uma grande figura do cinema argentino, o Ted Williams produziu esse filme trabalhando de office boy. Ele estudava na Universidade de Cine, que é essa escola que tem em Buenos Aires, e já tinha feito 2 curtas antes, um chamado Alguien Los Vio e um outro chamado Tan Atentos. E aí, em 2011, ele lança esse filme feito com material emprestado da escola e tal, e também com o dinheiro que ele juntou trabalhando como office boy, e também em filmes dos outros, e com um grupo de amigos que eles se juntaram para fazer, enfim, que trabalharam de graça com ele. Esse é o primeiro filme dele que vai ter uma projeção internacional forte, ele vai para a quinzena dos realizadores em Cannes e tal. Pensando um pouco assim, na relação com o espaço, que eu acho que é fundamental para os dois filmes, assim, os 3 filmes que eu citei, que chegam até O Dependente do Fávio, eles são todos passados em cidades muito pequenas, em pueblos, né, que os argentinos chamam. E isso é fundamental para compreender o filme, eu acho. Assim. O filme é todo pensado, essa relação com o espaço é um filme da circunscrição, né? Vocês lembram que o filme começa com aquela ideia de que ele vive uma vida limitada dentro da ferreteria, dentro da casa de ferragens, né? E o espaço não é só esse espaço circunscrito do povoado, mas também ele se torna uma espécie de força que age sobre os personagens, né? O espaço, essa restrição do espaço do povoado, ela torna-se também uma questão de natureza moral e social, né? Assim, o povoado é justamente esse lugar de um conservadorismo, de uma limitação extrema da vida que vai como que impregnar o filme inteiro, né? Assim, eu fico pensando que esse filme é uma espécie... Cada rosto, cada momento em que os atores aparecem nesse filme é como se o social tivesse inteiro atuando neles, né? Assim, é uma coisa que os personagens parecem inteiramente determinados por aquele ambiente, né? A Placine nem se fala, né? Ela está o tempo inteiro falando, contenha-se para ele, o que as pessoas vão falar, a mãe dela que vive dentro de casa e fica perguntando como é que está a rua, né? A vida do próprio Fernandes, que é completamente determinado por aquela circunscrição da loja de ferragens, e tudo que ele quer
na vida é se tornar um novo Tom Villa, né? Assim, é uma circunscrição extrema da vida. E esse momento em que ela fala para ele se conter, eu acho bastante significativo, porque o filme é como se fosse essa ideia da contenção tivesse no filme também o tempo inteiro, assim, né? É como se a pele dos atores fosse uma espécie de dique de contenção o tempo inteiro, assim, porque os atores estão o tempo inteiro com o desejo reprimido, o tempo inteiro como se eles estivessem com algo que está dentro deles explodindo e eles tivessem que reprimir o tempo inteiro, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é muito forte no filme, né? Tanto que isso vai explodir depois naquele plano em que eles se dão o primeiro beijo, não por acaso num carro fúnebre, e aquilo ali, aquela aproximação lenta entre eles, é um momento em que depois de tanto tempo, depois de tanta contenção, o desejo explode pela primeira vez. No caso do Ted Williams, é como se fosse o oposto, assim. Não tem nenhuma contenção. Parece que o filme se passa num lugar que foi completamente desprovido de coordenadas habituais do mundo, assim. A gente vê, por exemplo, aquele plano, a primeira sequência do filme, em que, do nada, de repente, a gente passa do dia para a noite, um menino cai, tem uma luz, e segundos depois, no mesmo plano, a gente vira do dia para a noite. Ou então, isso são coordenadas temporais, né? Ou o filme tem pouquíssimos planos, esse filme deve ter o quê? 10 planos, eu acho, no máximo, se tiver. E aí depois, a cada corte, o filme muda de lugar também, né? Então a continuidade temporal que a gente está acostumado com ela na vida cotidiana e a continuidade espacial estão completamente deslocadas por esse filme, né? É como se ele passasse num lugar em que essas coordenadas tivessem que se embaralhar de novo, tivessem que se fazer de novo via cinema, né? Como se o cinema tivesse que reorganizar as coordenadas do mundo, assim, temporais, espaciais, inclusive de pressão. Tem uma hora que ele fala, a pressão baixou, né? A pressão atmosférica baixou e o que a gente sente é o som que emula, nunca emula, mas produz uma sensação de pressão baixa também, né? Então, se de um lado um filme está completamente determinado para o seu espaço social, moral, histórico, o outro está completamente liberado de qualquer relação com a história, né? O Pude Ver um Puma é um filme que é difícil fazer qualquer observação sobre algum contexto histórico desse filme. Esse filme poderia ter sido feito em 1920, né? Talvez não por questões técnicas, mas assim, poderia ter sido feito um filme muito parecido em 1920 ou um filme feito agora, assim, né? Ele não tem nenhuma vinculação com uma história, coisa que o Dependente tem completamente, assim. Outra coisa que eu acho que é legal de comentar, assim, é a destreza que ambos os filmes têm em termos de encenação, né? O Fábio, vocês viram, assim, como é que é exuberante o modo como cada escolha é extremamente precisa, né? Assim, o que eu mais gosto, assim, uma das coisas que eu mais acho incríveis no filme é como é que ele vai decupar o espaço de um jeito que vai conduzir completamente a nossa atenção e vai mudar esse nosso grau de atenção, para onde a gente vai prestar atenção, os sentidos que estão encarnados, dentro do mesmo plano, né? Sem mudar, sem montar, né? Ele monta dentro do plano o tempo inteiro. Pensa, por exemplo, nos momentos em que está lá o Fernando e a senhorita Plazini, de repente chega a mãe, a câmera se afasta, depois a mãe sai, a câmera volta para outro personagem. Isso acontece o tempo inteiro no filme, é como se a câmera tivesse uma liberdade para conduzir o nosso olhar, e a cada movimento de câmera tem um sentido novo ali, né? O Fábio não faz isso como um cineasta talvez vanguardista faria. Ele não é um cineasta de vanguarda no sentido intelectual da coisa, no sentido, né, que um cineasta que estudou e tal, um cineasta popular que vai fazer isso de uma maneira extremamente orgânica, né? Assim, cada movimento de câmera desse não é para parecer um movimento de câmera esquisitinho. Ele tem um sentido, a cada vez que tem uma estranheza dessa, ela tem um sentido muito claro, né? E isso também vale para a montagem do filme. Percebam como é que o filme às vezes tem planos longuíssimos, né? Os planos no quintal da casa delas, por exemplo, e depois de repente aparece um gato e tem uma montagem de planos que duram 2 segundos, assim, né? Muda, tem um plano de cima, um plano próximo, em um ritmo muito mais rápido, assim. Eu acho também que esse filme é como se
ele promete uma coisa, né? Quando a gente começa a assistir o filme, a gente começa a ver uma rotina, né? Uma coisa super entediante, aquela rotina daquele personagem, e de repente o filme vai sendo como que demolido, implodido por dentro, né? Vai aparecendo essas outras figuras que vão como que tomando de assalto mesmo essa rotina, né? Primeiro a mãe dela, né? Depois o gato, depois o irmão com deficiência, né? Enfim, essas figuras que vão aparecer logo no comecinho ainda, quando a senhorita Fazenda nem apareceu, tem aquele rato que aparece e a gente toma um susto absurdo, né? Assim, acho que todo mundo se assustou naquele momento, porque a gente não estava preparado para isso, né? Um filme do cotidiano, da rotina, da repetição, e de repente tem esses momentos que, de repente, algo emerge que nos assusta, nos desloca completamente. E eu acho que no Pude Ver um Puma, isso também acontece de outro jeito, né? É um filme onde é imprevisível saber qual vai ser a próxima imagem, né? A gente não tem nada que você possa, como espectador, prever a próxima imagem. De repente eles estão numa laje, alguém cai, acontece alguma coisa, e no plano seguinte eles estão naquele espaço devastado, pós-apocalíptico, onde parece que ele filmou num lugar chamado Epecuén, que aconteceu uma inundação absurda, assim, e aquelas casas todas foram devastadas por essa inundação. Enfim, depois a gente tem aquele espaço, de repente a gente está dentro de uma espécie de porão em construção, de repente a gente está no meio da floresta, né? Um filme imprevisível o que vai acontecer depois. O filme do Fábio não é imprevisível, né? Ele tem uma narrativa, a gente pode prever algumas coisas, mas ele também te dá golpes que te tiram o chão o tempo inteiro no espectador, né? Enfim, eu tenho essas comparações talvez possam parecer forçadas, mas um pouco para dizer assim, como é que ambos os filmes têm uma extrema consciência, assim, uma extrema habilidade em conjugar uma narrativa que tenha, por incrível que pareça, eu pude ver como é um filme também pode ser compreendido como narrativo, né? Assim, por mais estranho que ele seja, os temas se repetem, as conversas às vezes dão algumas pistas de que existe uma certa continuidade. Eles vão falar depois do menino que caiu, eles estão procurando alguma coisa, tem uma história de uma planta que eles vão procurar, eles vão para a floresta, enfim. Tem uma certa narrativa, um certo fio condutor muito tênue que o filme vai conduzindo, e é possível pensar um fio narrativo para esse filme. Então, assim, é um filme completamente louco, completamente estranho, completamente desprovido de qualquer continuidade, espacial e também temporal, mas ao mesmo tempo tem um fio narrativo ali que está pairando sobre ele. No caso do Fábio, eu acho ao contrário, é um filme completamente onde a narrativa é inclusive fácil de prever, uma narrativa bastante simples, né? Acontecem algumas coisas, tem pontos de virada muito claros, o filme termina onde começou, na verdade, né? É com o momento em que ele se torna de novo um dependente, né? Agora da mulher. É um filme muito previsível nesse sentido, só que é um filme que rompe o tempo inteiro, né? Assim, não rompe narrativamente, mas rompe as coisas, as modulações cinematográficas dele, né? Da encenação, da montagem, os sustos que a gente toma o tempo inteiro, as risadas, né, que surgem o tempo inteiro na plateia porque o filme é super engraçado, né? É um momento em que nesse filme tem uma coisa impressionante, que é assim, o modo como ele lida com os rostos, por exemplo, sobretudo com o rosto do personagem principal, né, do Fernandes. Diz que o método dele é trabalhar com o rosto dos atores como se ele estivesse trabalhando com um cinzel. Ou seja, cada movimentinho do rosto ele modula um a um. Assim. É uma coisa que ele diz. Assim. Tem até uma discussão sobre se o Fábio tinha consciência das coisas. Ele diz, não, eu trabalhava com os rostos dos atores como se eu estivesse trabalhando com uma escultura. Ou seja, mexe um pouquinho aqui a sobrancelha, mexe a boca um pouquinho, faz isso, faz aquilo. E a dublagem posterior, né, como o filme é dublado posteriormente, ele pode fazer isso, né, porque o som
não vaza, né, o tipo de indicações que ele vai fazer, ele pode realmente modular isso. Ele faz, né, eu trabalhava com o cinzel porque depois esse rosto vai estar numa tela de 20 metros, onde cada movimentinho realmente vai importar. Tanto que importa que às vezes eu via momentos da plateia que estava lá o rosto dele durante 30 segundos e tinha 3, 4 momentos de risada só com o plano do rosto de alguém. Então eu acho que é um nível de precisão e de meticulosidade na encenação que é raríssimo em qualquer cineasta. Assim, é uma coisa de uma precisão extrema mesmo. Assim. E no caso do Ted Williams, não é um cineasta, digamos, da precisão nesse ponto, até porque os planos são mais longos e tal, mas tem um arrebatamento assim, da beleza das coisas, da beleza do mundo, que eu acho que também me parece muito impressionante. Sobretudo no modo como ele filma aqueles espaços. Né? Ele descobre espaços muito impressionantes e também acho que tem um nível de arrebatamento aí com esses espaços que é bem impressionante. Assim. Uma outra coisa que eu acho legal assim, é pensar a relação desses filmes com o realismo. Assim. Porque se o filme do Fábio é um filme realista, né, um filme que tem quase costumbrista, né, quase uma comédia estranha, louca, mas quase costumbrista, tem uma coisa ali de retratar os costumes de um povoado, enfim, de uma população. Ele tem essas coisas surreais também, misteriosas, que ele está o tempo inteiro trabalhando. Né? Por exemplo, a presença do pai, né? Esse espectro do pai, que a gente nunca sabe muito bem o que é isso. Né? Assim, aquela foto estranha, que parece uma pintura, que é uma espécie de encarnação do Fernandes, o gato, né? Que tem essa presença estranhíssima, aquela relação do gato com o sofá, por exemplo. Né, quase Edgar Allan Poe aquilo, né? Assim, num filme realista, quase costumbrista, você tem esses momentos extremamente misteriosos. Ou a Plazinho, por exemplo. Por que ela é assim? Né? Por que ela é essa pessoa? O Fernandes a gente sabe por que ele é assim, porque tem aquela vida, né? Tem uma explicação muito fácil. Agora a Plazinho, por que ela explode daquele jeito? Né? Por que ela tem a relação dela com a mãe, por exemplo? Né? A gente tem um mistério ali naquela relação, tem uma estranheza nesse espectro do pai, que nunca nos é explicado e faz com que um filme realista, quase costumbrista, se torne um filme extremamente misterioso, né? Extremamente aberto também para a interpretação do espectador. E no caso do Ted Williams, eu acho que é um filme de saída surreal, né? O filme começa com uma frase no meio, por exemplo, né? Vocês viram. O filme começa com uma frase completamente disparatada sobre um possível fuma que alguém viu, que a gente não sabe de onde vem aquela voz, inclusive, né? Assim, tem momentos do filme que a gente não sabe de onde vem a voz, né? Aquele outro momento em que eles estão andando pelas ruínas ali, tem uma voz, primeiro, muito longe, e depois tem uma voz muito próxima que a gente não sabe a que personagem aquela voz pertence, né? Ela está meio que pairando por ali, ela pode pertencer, inclusive, a um personagem que não está em cena, né? E a gente não sabe disso. A gente não sabe exatamente localizar. Então é um filme de saída extremamente estranho, surreal, misterioso, né? É impossível. Cada um de vocês provavelmente fez uma interpretação sobre o filme, né? Ou várias. Cada pessoa pode ter feito várias interpretações sobre o que é esse filme, que espaços são esses, que meninos são esses, em que ano eles vivem, sabe? Poderia fazer várias interpretações, ou nenhuma também, né? Mas, por outro lado, eu acho que o filme nunca abandona, não é um filme também que vai abandonar uma ideia de narrativa, né? Uma ideia de alguma de continuidade entre as coisas, eu acho. Assim. Não é um filme que, por exemplo, os personagens são os mesmos do começo até o fim. Né? Eles aparecem no primeiro plano e somem no último. Né? Existe uma certa continuidade. Outra coisa que eu acho muito legal assim, é que em ambos os filmes eu acho que eles são filmes não tanto sobre os personagens, mas sobre o liame, o espaço que há entre dois corpos, entre dois personagens, ou entre mais de um. No Dependente, o tempo inteiro, o corpo do Fernandes e o corpo da Plazinha estão naquela distância estranha, incômoda, que parece fluir um desejo ali sobre eles, que é extremamente reprimido, que vai explodir naquele plano. E no caso do Ted Williams, eu acho também que se continua alguma coisa no filme é a relação entre os meninos. Né? Se algo continua no filme, é um pouco essa narrativa, esse fio narrativo tênue que eu falei, mas também
a relação entre aqueles corpos, entre aqueles meninos, né? Esse espécie de linha imaginária que liga esses corpos e que faz com que eles queiram estar juntos, né? Eles estão o tempo inteiro ali numa espécie de camaradagem entre o afeto homoafetivo e ao do nível no sentido da amizade, assim. A gente tem Ted Williams sempre filma homens, tá? Ele sempre filma homens jovens. Então tem filmes que são mais explicitamente românticos, digamos assim. Esse Alguém Nos Viu, por exemplo, é um filme em que muito claramente, mais claramente assim, é um casal, os meninos, e tem outros que são esses amigos que, enfim, que que estão sempre juntos e tal. Ele tem um filme que chama Que Je Tombe Tous les Temps, que também foi para Cannes em 2013. Tem um que chama El Ruido das Estrelas Me Aturda, que é o meu favorito, assim, impressionante. E tem um filme também chamado J'ai oublié, Eu Esqueci, que se passa também com esse grupo de amigos, só que no caso desse filme no Vietnã. Então, a última coisa que eu queria falar é isso. São filmes mais do que filmes, eu acho, às vezes, sobre os personagens, mais sobre os corpos dos atores. Eles se constroem muito sobre essa espécie de frequência imaginária, invisível, que liga um corpo ao outro. Assim. Eu acho que ambos os filmes trabalham nessa relação de maneiras diferentes. Acho que talvez esteja um tempinho para questões, se alguém tiver alguma. Essa comédia de humor negro aí do Fábio, me parece que as pessoas riem muito mais da identificação delas com as suas repressões na sua história, o que estão vendo lá, do que realmente com essa questão toda da estranheza. Acho que todo mundo já viveu alguma situação de ver ou viver com algum tipo de estranheza dessa. E a graça está nisso. E o público reconhecer situações que são realmente profundamente engraçadas, porque elas representam a absoluta negação do indivíduo, né? E todo mundo acha isso muito engraçado. Uma das linhas de gag que a gente conhece é isso, é a negação do indivíduo. Só isso. Eu acho, concordo completamente, assim, eu acho que tem, é isso que eu falei, a primeira coisa que eu falei, assim, é um filme como se o social estivesse inteiramente amassando, apagando as individualidades, né? O Fernando é esse personagem que não tem essa nenhuma. carga pesada social, os personagens estão no limite da histeria também, sempre, né? A graça vem um pouco daí pra mim, pelo menos, também, né? Tem a caricatura. Eles estão na beira da histeria, todos eles, eu achei, de alguma explosão. No final, a forma como eles finalmente se beijam, elas vão super, né, assim, acelerado, excitado, assim, eles estão no limite, a mesma coisa. A mãe, pra mim, é essa figura de quem já suportou isso durante tantos anos, essa pressão social, que ela já tá meio pirada, ela já tá falando. E tem o outro cara que ela se relaciona também, né? Eu acho que todos os personagens, né, tem esses momentos em que eles gritam, por exemplo, né, aqueles gritos estranhíssimos, assim, aqueles grunhidos que vão se tornando gritos, né? Tanto a Plazini, quanto tem aquele momento também na porta da ferreteria em que o Fernandes também vai dar um grito bem estranho. Acho que tem muito a ver mesmo, eles estão sempre à beira da histeria. Eu não sei, eu não conheço a filmografia do Fábio, mas ele tem alguma relação com Borges ou Cortázar? Porque me pareceu um conto do Cortázar ou do Borges, Não essa história. Muito doido isso, porque na verdade não. Esse filme é o mais tem a ver. É uma adaptação, é um conto do irmão dele. Esse cara, ele adaptou dois contos, que eu saiba, dois dos filmes dele são adaptações do irmão. O anterior a esse, o Anicete e a Francisca, que ele tem o título longo que eu falei, e esse também é uma adaptação de um conto do irmão. Só que esse filme é o filme mais peculiar da carreira do Fábio, ele não parece com nenhum dos outros. Todos os outros, eu acho assim, pelo menos é o filme mais esquisito, assim, mais... nenhum dos outros tem humor negro, por exemplo. Né? É o único filme onde tem a presença de um humor negro, assim, muito claramente. Nos outros filmes não tem. Muito marcante, né? Porque ele faz os cortes na câmera, como você falou, os planos dentro do quintal, sempre dividido por uma árvore ou por um poste, né? Ele compõe esse quadro, né? Essas duas realidades, uma à direita e outra à esquerda, né? Com a mãe da mãezinha lá, e ele, né? Naquele sofá.
Agora, você falou que ele não tem essa... Ele não é uma pessoa, assim, vamos dizer assim, estudioso do cinema, ou intelectual do cinema. Mas você vê nitidamente que ele tem essa preocupação dessa fotografia, né, de criar essa coisa que, né, eu acho que naquela época ali ninguém estava fazendo muita coisa parecida com aquilo ali. Sim, o que eu disse assim, é porque se diz muito, hoje até no curso a menina perguntou, ele sabia o que estava fazendo na época? E o Alejandro até respondeu no curso assim, bom, quando você lê ele falando, parece que não, mas obviamente ele sabia, assim. Tem outras entrevistas em que ele fala mais, por exemplo, tem uma entrevista sobre o Dependente em que ele vai dizer claramente das escolhas precisas, assim, escolhas tipo assim, por que eu filmei esse plano? E ele explica assim, botei a câmera aqui por isso, por aqui, por aquilo. Então, assim, o que eu disse é que ele não estudou, assim, no sentido acadêmico do cinema, assim, não era um cara, inclusive não era cinéfilo, via muito poucos filmes, assim, por exemplo, do cinema europeu, isso era algo conhecido dele, mas é um cara que, assim, chegou para o cinema e se empoderou da linguagem completamente, assim, ele faz aquilo, e se você ver, por exemplo, o filme anterior dele, essas coisas já vão começar a aparecer, esse tipo de movimento de câmera, essas coisas não... Em nenhum momento você tem aquela câmera voyeur na parada. Sim. A câmera está o tempo todo, Sim. ela está fazendo algum movimento, ou Sim. movimento de zoom, né, da imagem, ou do próprio movimento da câmera, né? Sim, mesmo quando o plano é fixo, você tem esses planos fixos que são frontais, né? Que são completamente contra a tradição. Por exemplo, os campo e contracampo, né? Diálogo. Geralmente se coloca a câmera aqui, né? E depois se faz um outro plano oposto, mas sempre aparecendo um pedacinho aqui, outro aqui, diagonal, né? Ele não, ele faz ozu, né? Ele faz como ozu, ele faz frontal, né? Alguém fala assim, outra pessoa fala no mesmo sentido e isso gera uma estranheza muito grande, né? Porque o campo contra campo é justamente para o espectador não se dar conta dessa continuidade, né? Do corte. Esse eixo, né? Do corte. Mantém o eixo. No caso dele, não. O personagem está no mesmo lugar que o outro, né? Então, fala-se tanto para alguém quanto para nós mesmos, para nós espectadores. Tem uma frontalidade ali do plano que se você... Distante, né? Sim. Isso tem, por exemplo, um plano que tem o Ozu. Eu não sei se o Fábio um dia viu algum filme do Ozu. É possível, mas eu não saberia dizer. E também não duvido, não. Pode ser que sim. Pode ser que ele tenha visto. Agora, que ele não era um estudioso, assim, cinéfilo de carteirinha, isso é verdade. Alejandro. No iba a decir nada para no hacerte traducir, pero bueno, no puedo con el genio. Cuando mencionaba esta idea de Borges, hay una entrevista muy entretenida que se le hace a Fabio, donde se le pregunta qué opinaba él de Borges y si había leído a Borges. El cronista que hace la pregunta lo quiere poner en un entredicho, suponiendo que Fabio va a decir que Borges le cae muy mal por ser antiperonista, etc. Fabio lo sorprende diciéndole que había leído a todo Borges y que Borges le gustaba muchísimo. Y empieza a decir un poco por qué. Y cuando empieza a decir, uno intuye que realmente no leyó a Borges. o si lo leyó, entendió algo que no se sabe bien qué es. Yo creo que eso, bueno, pinta un poco esta idea de Fabio con lo oculto o con la intelectualidad, ¿no? Eu não vou traduzir não, gente, foi longo, assim, eu já estou num momento em que eu não consigo traduzir mais nada. Mas ele estava falando um pouco dessa relação dele com o Borges, que um dia um jornalista perguntou para ele se ele gostava de Borges, já esperando a resposta que não, que o Borges era antiperonista e o Fábio era um peronista de carteirinha. E aí ele disse que sim, que adorava Borges, tinha lido tudo do Borges, mas aí o Ali está falando que quando você vai ver o que ele falou sobre o Borges, aí você duvida um pouco se ele leu mesmo o Borges inteiro. Agora, tem uma coisa legal que eu acho de falar, tem uma entrevista do Alejandro Agreste, que foi o cara que dirigiu O Amor é uma Mulher Gorda, que passa de novo amanhã, em que ele fala do Fábio. Ele diz assim, o Fábio é um cineasta que todo mundo toma como se ele fosse um 50% bruto. Ou seja, todo mundo meio que valoriza ele por esse caráter bruto, por esse caráter meio não culto, sabe, inculto. Isso é um problema, assim, a gente não pode valorizar ele. Ele fez as coisas incríveis, apesar de não ser cinéfilo e tal. Eu não quis dizer isso nunca, assim, porque eu acho que, no caso dele, ele tem um domínio do ofício tão absoluto, assim, tão impressionante, tão inventivo, que só se faz isso estudando muito o próprio ofício. Né? Ele pode não ter estudado academicamente, mas é um cara extremamente inteligente. Né? Absurdamente inteligente para fazer um filme desse. Né?
cada escolha daquela é extremamente pensada, calculada e tal. Nada é por acaso, né? Então, é perigoso também a gente talvez, uma espécie de condescendência, sabe? Era um cara, era um cantor popular, não era um cineasta culto. É perigoso a gente dizer isso. Eu acho que ele é um cineasta. Não, eu sei, não estou falando pra você não, mas isso acontece. Eu já tinha visto algumas cenas desse filme num curso que eu fiz de fotografia, desses planos. E aí o instrutor lá, ele pegava esses planos do Fábio e em contraponto com o do Belatar, que é um diretor húngaro. Né? E eles faziam a mesma coisa, cortavam na câmera, né? Faziam os cortes na câmera. O exercício era esse, era tentar fazer os cortes na câmera. Né? E fazer sempre as sequências longas. Né? E aí por isso que eu citei essa questão, que eu lembro dessas cenas, mas aí ficou esquecida, né? Mas eu tinha essa coisa do Belatar e do Fábio. É curioso essa aproximação entre Belatar e Fábio, mas... Não, mas só na questão, não, claro. Não na diegese, sim, na narrativa, mas no posicionamento da câmera e como essa câmera se movimenta, né? Nas cenas. Entendi. Bom, assim, é muito impressionante, assim, ambos, tanto Belatar quanto Fábio são impressionantes nesse sentido de como é que eles encenam, como é que eles decupam uma cena com a câmera e tal. Uma coisa que talvez vocês tenham reparado, assim, é que quem viu Invasão aqui, por exemplo, tá aqui na mostra também, repara, por exemplo, aqueles travelings sobre o rosto que ele faz várias vezes. Eu não sei se alguém já percebeu isso na Argentina, mas eu acho que tem muito a ver porque já estava no Unicef, não é algo que o Fábio só fez independente. No Unicef já tinha esses travelings, por exemplo, que são sobre o rosto. Vocês repararam, assim, o momento em que a câmera percorre o rosto e traz um sentido muito forte dramático, que está totalmente no Invasão. No Invasão tem um monte de momentos desses. Isso não é uma coisa que eu não reconheço esse gesto em algum cineasta internacional de maneira recorrente. Assim, eu acho que é uma coisa bem do cinema argentino. Assim, eu acho que é uma coisa que está em outros filmes. No Agreste também vai ter isso. No Amor é uma Mulher Gorda. Eu acho que é um tipo de gesto, não sei, estou arriscando muito porque eu não conheço muito pouco, mas talvez seja uma característica, inclusive, uma certa invenção própria do cinema argentino. Eu não estou lembrando aqui, reconhecendo nenhum cineasta que usou disso de forma recorrente. Ezequiel, nunca lo había notado, pero ahora que lo decís es cierto. Y hay una película muy interesante de Ezequiel Acuña, que es de los, obviamente, nuevos cineastas más interesantes, que se llama La vida de alguien, que se estrenó el año pasado, y es increíble cómo usa travelings en movimientos muy chiquitos del rostro también. Sí. Que el que hace cine es un gran trabajo montar un traveling para hacer este movimiento. Isso, exatamente. Sí. Que podría ser hecho cámara en mano, y no. E é feito como um traveling mesmo, né? Como se o rosto fosse uma espécie de paisagem que se produz isso. Né? Você pode pegar... Claro. E produz um efeito belíssimo, né? Assim, é um efeito dramático, assim, impressionante. Assim, toda vez que isso acontece é um momento muito forte. No final do filme não passou explícito, né? O casal queria moço, não é isso? Seria um suicídio, mas não passou. A câmera fez um panorama da loja, né? Ele não mostrou, não ficou explícito que o casal estava morto. Aquilo, mas ficou subentendido que morreu. Né? No final foi bem claro mesmo, embora não mostrou, né? Não mostra. Pois é, ele derrama a caixa de veneno inteira, assim, não precisa dizer, né? Assim, tá subentendido já. Agora, aquele panorama da loja, o que você vê ali? Eu acho impressionante porque o filme começa com um panorama, com um percorrido da loja também, né? E o filme termina com aquele momento em que a câmera de novo percorre a loja e sai, e o último plano, assim, o plano é enorme, impressionante, dos planos mais bonitos que eu já vi na minha vida, e ele termina com o povoado inteiro, ou seja, de novo a questão do lugar predominando sobre as individualidades que o próprio Carlos chamou a atenção, assim, né? O filme vai terminar com um plano geral, super geral do povoado, né? Assim, saindo da mesa de jantar, passando pela ferreteria, que é o segundo lugar de determinação, até o povoado, que é o lugar onde isso tudo se relaciona, enfim, essa determinação funciona. Eu compreendo um pouco assim. Terminou, né? Gente, muito obrigado a quem veio. Amanhã o curso começa às 10? O curso começa às 10 amanhã, tá? 10 às 2.
Ele chama ET50.